Alô, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Axé, para quem é de axé. De frente com o sagrado, o seu programa de amor e fé. Estamos chegando aqui na RS Play TV, o seu mais novo canal de comunicação. Agradecemos a esta nova forma de nos comunicar com os nossos diversos segmentos religiosos. De frente com o sagrado. É o programa que vai trazer para você orientação, esclarecimentos, polêmicas. O que significa de frente com o sagrado? De frente com o sagrado é você de frente com o seu sagrado. Seja você espírita, católico, umbandista, protestante, evangélico e batuqueiro de uma forma geral. Não estamos aqui para querer trazer diferenças, criar diferenças. Nossa intenção é proporcionar o esclarecimento nesse universo religioso onde hoje existe muita polêmica, existe muita diversidade, levando muitas vezes a você, a pessoa que procura a religião, uma orientação, perdido. Nós estamos propondo a trazer para este programa a verdade, seja ela a mais difícil possível. Queremos trazer o esclarecimento. Quantos de vocês não têm dúvidas quanto a preceitos, fundamentos, história da cultura? Esta é a proposta de Frente com o Sagrado. Iniciamos hoje uma caminhada aonde, a cada programa, iremos trazer para vocês novidades. Sejam com entrevistados, sejam polêmicos ou não, seja católico, espírita, evangélico, não importa o credo. Importa que neste lugar nós iremos proporcionar a todas as religiões a comunicação direta com você, trazendo seus fundamentos, seus preceitos. Temos também na minha bancada o meu convidado especial. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, porque nos conhecemos através do orixá. E através do orixá, estreitamos nossas relações. Eric Wolff, cientista da cultura afro-umbandista no Brasil. Trazendo conhecimento além África, aonde ele busca estudar o fundamento da nossa cultura. É sabido que existe vários cientistas da cultura se apresentando com a verdade ao seu modo. O Eric, eu apresento a vocês como um estudioso da religião. Vai buscar nas suas raízes o conhecimento e trazer para nós este seu estudo, perfeito? Muito prazer, Eric, ter junto comigo. Espero que essa nossa caminhada seja de conhecimento, de esclarecimento para este povo que é tão, muitas vezes, tão explorado através da cultura, que no fundo, de cultura não tem nada. Queria que te apresentasse. Primeiramente, é uma honra estar com vocês, é uma honra participar desse programa e estar ao seu lado também. Obrigado. Olha, o carinho e toda essa admiração que eu tenho por ti só cresce a cada dia. Poxa. E eu, aqui nesse momento, humildemente, tá, vou tentar e vou trabalhar para trazer informação, cultura, um pouco da nossa cultura do batuque, um pouco da cultura também do afro-religioso e também da própria matriz. Eu acredito que muita gente já teve contato ou conheça. Eu sou Eric Wolff, dirigente do Ilê Axé na Gocob e também especialista em história e cultura afro-brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas. Então nós iremos apimentar um pouquinho, trazer um molho e bastante conteúdo sobre o batuque, sobre a nossa realidade, né? Apresentando para o Brasil e também para os países que assistem, né? Vizinhos que também tem muitos batuqueiros lá. Perfeito. E bastante gente. Perfeito. A nossa trilha, ao fundo,
significa Ojo, Imbiô, Orixá, Riô. Iecanvo, Orixá, Xirê. Quando você nasce por Orixá, uma pomba leva o seu orixá, leva o seu ori até o orixá. Esta é a nossa trilha, porque é em cima desta verdade que vamos procurar trazer a você esclarecimento. Já começando a buscar algumas verdades ou mentiras, né? Converso contigo, Eric. Qual a tua visão quanto ao batuque de 1940, 50, 60, 70 até 25? Eu tenho uma ideia formada que a cultura do batuque, ela passa a mudar a partir da década de 80, quando, a partir daí, começa muita coisa a ser discutida e falada que até então se tinha como fundamento e que não se conversava. Como é que você vê a evolução da nossa cultura até o presente momento? Eu venho estudando bastante, inclusive o batuque dos anos 50, com a Mãe Apolinária, com grandes nomes que fizeram o nosso batuque. Nós estamos diante também de um exemplo aqui, que o Babá Aldo, ele é uma cápsula do tempo, porque eu tive a oportunidade de estudar, de começar a analisar e, com a permissão do Babá, né, a casa dele. E muitas coisas que lá hoje aparece ser diferente para os mais novos são registros de práticas, costumes que naquela época, até os anos 80, quando eu comecei, eu me iniciei em 1982, hoje já não tem tanto esses costumes, mas a gente encontra ainda na sua casa. Ali é uma cápsula do tempo, preservando costumes, preservando tradições que hoje em dia a gente encontra em poucas casas. E, veja, o batuque é uma religião viva, e ela está constantemente se modificando, ela está constantemente se renovando. Então, é natural que encontremos algumas novidades, algumas informações que começam a até entrar em conflito com o que nós fazemos, com o que nós preservamos da nossa casa. Mas, veja, essa mudança é algo que é livre e vai acontecer naturalmente, principalmente aqui na matriz, onde tudo acontece no Rio Grande do Sul. Às vezes, eu encontrei na Argentina pessoas que ainda praticam rituais e costumes que hoje, na sua casa, encontramos, mas na maioria das casas, às vezes, eles não tiveram acesso ou eles não estão adaptados para aquilo. E esta evolução do batuque que vem ocorrendo é natural, mas a gente, com esse trabalho que eu estou fazendo com a tua casa e outros trabalhos que eu venho apresentando, nós estamos registrando para os mais novos e para uma geração futura o batuque, aquele que nós praticamos. Nós temos um caso aí, né, Eric, até muito bem polêmico, né? O pai Antônio Carlos, né, que era uma pessoa bem antiga, né, que herdou talvez lá de 40, lá de 50, os seus fundamentos, né? Eu tenho visto algumas lives aonde algumas pessoas, não me lembro quem, né, ele expõe os vídeos do pai Antônio Carlos e, ao mesmo tempo, ele contesta a versão que o pai dá sobre os fundamentos dele. E ele vem se dizer de que, não, eu não quero contestar, eu só quero contribuir para esclarecer. O que eu vejo? Qual é o meu ponto de vista, tá? Que essa questão de esclarecer, né, até porque eu não vejo nenhum contestar quem está vivo. Só vejo contestar quem já faleceu. Exemplo é pai Cleon, é pai Antônio Carlos, né? Eu não vejo nenhum contestar quem está vivo ainda para querer debater, tá? E aí a minha pergunta é a seguinte, tá? Com que autoridade, com que estudo científico, né,
as pessoas, ou essas pessoas que fazem lives, né, para expor o pai Antônio Carlos, até que ponto isto é uma coisa que tu entende que seja uma verdade? Tu acha que isso é uma coisa certa? Eu vou me citar como exemplo agora para uma questão importante, tá? Eu me formei apenas em 2022, tá? Antes disso, eu tinha começado a faculdade, parei um pouco, mas não foi impedimento para que eu produzisse, para que eu trouxesse material. Eu produzi 38 artigos científicos, mais 71 ensaios e registros, tá? Escrevi 3 livros e sem ter o diploma. Tudo isso com a riqueza que o Batuque traz. O pai Antônio Carlos, o pai Queleão, o pai Raul, todos esses ícones, tá? Essas sacerdotes que trouxeram muita informação para o Batuque e preservaram aquilo que nós fazemos hoje, eles a maioria deles, na simplicidade deles, eles preservaram e trouxeram a cultura, mas sem diploma, sem muito conhecimento. E é natural que às vezes possa haver um equívoco, eles podem mudar uma ideia mais à frente e não devemos, assim, questionar ou depreciar os antigos, principalmente os que não estão mais presentes, entendeu? E na simplicidade deles, eles forneceram conteúdo e material para todo esse trabalho que eu vinha fazendo. Sim. Hoje eu sou formado, pós-graduado, tenho 2 pós-graduações em História e Cultura Afro-Brasileira, uma agora como cientista, ciência da religião, e eu tive a oportunidade de aprimorar o meu trabalho. E esses sacerdotes e essas pessoas antigas, na simplicidade deles, eles contribuíram e muito, eles são a história e não podemos nem depreciar, nem acabar com essa história. Nós devemos preservar. O que eu vejo hoje, eu vou dar o meu exemplo, tá, pessoal? Eu até 1970, eu não tinha acesso a nenhum material didático para aprender, para ler, para estudar a religião. Tá? Nós não tínhamos acesso. No nosso tempo, quando eu falo em nosso tempo, meu tempo, também. Eu vou falar lá de 1965, quando eu tinha 10 anos. Tá? Vamos falar de 1969, 70, quando eu passo a ser iniciado na religião com as questões de apronte religioso. Tá? Não existia isso aí. Inclusive, eu não tinha da minha mãe de santo nenhuma orientação. Quer aprender? Vê como é que eu faço e fica quieto e faz. Tá? Como é que eu estou vendo hoje? Eu começo a ver que existe muito cientista, estudioso da cultura. Eles falam com tanta propriedade hoje, pessoas jovens, tá? Tipo assim, pessoas com 30 anos. Eles falam com tanta propriedade. Porque se você for no YouTube hoje, tem 10 lives por dia sobre cultura. Sobre qualidade de santo, nome de santo, ajuntó, divergência, quizila. Eles sabem tudo. Tudo. Sinceramente, e me perdoe quem não concordar comigo, tá? Eu não acredito que essas pessoas com 30 anos, com 25 anos, conseguiram, em 10 anos, aprender todo o fundamento que eles falam, passado pelo seu pai de santo. Ou seja, eu não acredito que um babá hoje, com 35 anos, tá? Ele tenha se aprontado há 15 anos atrás, ele estaria com 20 anos, tá? O pai de santo conseguiu passar para ele todos os fundamentos que ele sabe porque o pai ensinou. Não. Ele aprendeu tudo isso baixando todo o acervo que tem sobre a cultura, de um pai de santo, de outro pai de santo, seja de quem for, e ali ele criou o conhecimento que hoje ele tanto fala nas lives dele.
Eu vejo diversas pessoas falando com propriedade e até brigando, porque eu sei mais do que você, porque o santo tal não combina com esse, cada um buscando a sua verdade. Sinceramente, Babá, eu não acredito que esse conhecimento ele adquiriu através do fundamento, como se dizia, através da orelha, tá? Através do herô, que era o segredo, que o pai de santo passou pelo ouvido. Para poder, olha só, para nós podermos ter o conhecimento vasto para aplicar para os teus filhos, no mínimo 10 anos de prática religiosa entre o borido e o aprontamento. Concordo. Antes de 10 anos, ele não tem como pegar todo o fundamento. Eu estou errado? Concordo, porque é a maturidade espiritual. A pessoa precisa, aos poucos, ela se apronta, ela entra para a religião, faz o apronte dela, né, que é a feitura para quem não é do batuque, que é um termo do batuque, e ela leva um tempo para amadurecer, ela leva um tempo para começar a entender como que funciona, e a personalidade até dos orixás, porque cada um tem uma personalidade daquele orixá que ela assentou. E hoje em dia, assim, a internet, ela nos trouxe a oportunidade de conseguir contato com a Nigéria, com o Oió. Mas, ao mesmo tempo, ela abre um leque para que as pessoas tenham voz. E nem sempre as pessoas têm maturidade ou condições de ter o contato e essa voz ali com as pessoas. Uma pergunta. Você falou na Nigéria agora, tá? Eu vejo o nosso batuque, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, trazer no seu nome o batuque como uma herança ancestral do orixá. O orixá não é brasileiro. O orixá não é gaúcho. O orixá, na sua essência, pelo meu entendimento, é uma divindade. Sim. Divindade esta que vem da onde? Da África. Sim. Aí, seja de onde for, da Nigéria, seja de que lugar for, de Lagos, interessa de onde que vem, tá? Só que a minha pergunta que eu quero fazer para você, por que se nós somos herdeiros de uma cultura, de uma divindade que vem da África, por que aqui no Rio Grande do Sul, e não estou me referindo ao candomblé da Bahia, porque o candomblé mantém os traços mais próximos da divindade na África, por que nós, gaúchos, modificamos esta prática orixá? Veja bem, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, para nós podermos provar que nós cultuamos o orixá e que o orixá é recíproco à forma que cultuamos ele, eu tenho que demonstrar prosperidade. Eu tenho que ter um palácio, eu tenho que ter uma casa imensa, eu tenho que ter suntuosidade, eu tenho que ter axós a cada evento, tá? É a minha pergunta. O que muda? E o que mudou e por que mudou a prática dentro da África e a prática no Rio Grande do Sul? Tu consegue entender o que eu estou falando? Sim. Veja, essa simplicidade ainda existe lá é muito simples tudo, tá? A gente, através dos vídeos, através das conversas e do contato que nós temos com o pessoal em Oió, na Nigéria, é possível ver a simplicidade. Fugindo um pouquinho do luxo, porque, veja, se as pessoas têm condições e querem dar alguma coisa para o orixá, pode dar um presente, pode ter uma casa com um chão bonito, pode ter uma casa decorada, mas o que não muda, o que não deveria mudar é a essência do orixá, é a busca do orixá. Se nós formos em casa, que nem eu estou estudando a tua casa, a gente está fazendo um bate-bola, mas eu estou usando tu como referência. Perfeito. Encontramos na simplicidade o orixá presente. Uma das coisas que eu ouvi, inclusive, numa entrevista com eu estava
fazendo com o Babá Raul, até a gente conversando, ele disse que antigamente os orixás estavam muito mais presentes. E de manhã, às vezes aconteceu alguma coisa, no final do dia, eles já manifestavam, faziam alguma coisa. E o que acontece? Nessa atuação, nessa presença, os orixás, eles tinham mais voz, eles estavam sendo mais presentes, o sacerdote ouvia, o sacerdote acompanhava através do jogo e etc. Eu acho que é um pouco falta de... Olha só, sabe como é que eu vejo essa questão? Me parece que hoje a voz maior não é do orixá, a voz maior é do dono da casa. É ele que manda mais que o orixá. E vejam bem, pessoal, por que se a África é a nossa raiz, é a nossa herança cultural, por que na África não existe suntuosidade, não existe palacetes, não existe roupas maravilhosas por orixá? Sabe por quê? Porque na África, Eric, o africano, ele não cultua o orixá como se o orixá tivesse a obrigação de dar alguma coisa para ele. Ele cultua o orixá pela fé, pela confiança, pela entrega ao seu ancestral. Enquanto que aqui no Brasil, orixá significa o seguinte, significa um negócio. Tu me paga e eu te dou. Tá? Hoje tu procura a religião basicamente numa porta aberta, aonde eu digo lá, tu vens aqui, eu te dou prosperidade, eu te dou casamento, eu te dou dinheiro, eu te dou casa. Me perdoe, Eric, eu não acredito nesta verdade. Por quê? Se isso fosse verdade, o orixá não pode se vender. O orixá não se vende por uma mera entrega de um presente para ele. O orixá não se entrega para fazer o mal para o injusto, por uma simples entrega para ele. Por quê? Lá na África, a cultura religiosa é feita dessa forma. Então, o que eu entendo? Que a nossa religião, talvez, do ponto de vista que eu vejo, ela está cada vez mais difícil de ser, não cultuada, mas de ser seguida. Considerações finais sobre esse assunto. Olha, eu acho, só assim, completando uma questão, o batuque, ele ainda tem muitas pessoas que preservam, o batuque é muito forte, a cultura do batuque vem preservando o orixá, ele inclusive, nós temos muita coisa que foi preservada lá da Nigéria, a gente encontra em muitas casas do batuque. A gente encontra, inclusive, uma diferença. Existe o sacerdote e os feiticeiros. Nós somos sacerdotes. Então, essa é a diferença entre o culto e a religião e a prática. Bom, queria agradecer a tua presença, informando que estaremos juntos novamente no próximo programa. Estaremos aqui sempre, uma vez por semana, trazendo polêmicas, trazendo esclarecimentos, e me perdoem quem não concorde com as minhas posições, né? Eu sou muito claro nas minhas verdades, mas não quero desconstituir a verdade dos outros, tá? Siga as nossas redes sociais, perfeito? Aonde temos aí o nosso TikTok, o Instagram, Facebook, para tirar suas dúvidas, as suas questões, até pautas para o nosso programa. Por favor. Principalmente o próximo agora, que é o Onilu Alberto de Xangô. Que na próxima agora já teremos ele trazendo muita informação, né? Então, no próximo programa, teremos aqui um Alabê que teve a iniciação com o pai Antônio Carlos e vai poder falar um pouquinho dessa relação. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua privilegiada audiência. Lembrando que, de frente com o sagrado, é esclarecimento. E aqui teremos a cadeira da verdade, onde você vai se sentar nessa cadeira e vai ter que falar a sua verdade, mesmo que eu não goste ou que os nossos
seguidores não gostem, mas aqui a sua verdade que vale. Até o próximo programa. Muito obrigado pela vossa audiência e sigam os nossos programas após o Feitiço Sagrado. Perfeito? Axé. RS Play, a sua TV de esclarecimento, amor e fé. Eric, Axé. até a próxima. Até a próxima. Axé. Axé. Valeu.